Dois grupos diferentes de pesquisadores americanos, com técnicas também distintas, conseguiram implantar o sistema imunológico do homem em ratos especiais. Os camundongos usados na experiência estavam condenados à morte. Eles não tinham nenhum sistema imunológico devido a um defeito genético. Os cientistas do Instituto de Biologia Médica na Califórnia injetaram células brancas do sangue humano na cavidade abdominal dos ratos, que começaram a produzir anticorpos semelhantes aos do homem. E o grupo da Faculdade de Medicina de Stanford transplantou para os bichinhos tecidos retirados do fígado, do timo, uma glândula que produz hormônios, e das glândulas linfáticas. As duas técnicas obtiveram sucesso e os ratinhos estão vivos, reagindo aos testes de forma idêntica às reações imunológicas do homem. É uma nova forma de fazer biologia sem mais usar os chimpanzés. E um avanço importante que abre um caminho para testes de medicamentos e vacinas, além dos estudos para a cura da leucemia e da AIDS. Criar um iate que reconquistasse a Copa América para os Estados Unidos era o sonho de Dennis Conner. Muita gente achou que a perda da Copa América para a Austrália se deveu à falta dos últimos avanços da tecnologia. A fim de garantir que os Estados Unidos tivessem o barco mais rápido na recente competição, os projetistas usaram a mais nova tecnologia de redução da resistência ao avanço, chamada riblets, ou ranhuras. Estas finas lâminas de vinil colocadas no casco do barco Stars and Stripes contêm ranhuras microscópicas, ou riblets, que formam picos e vales triangulares perfeitos ao longo da embarcação. O engenheiro John Marshall explica. O barco se parece um pouco ao shuttle espacial, de forma que a superfície é coberta com estas placas separadas de material com ranhuras. Em vez de uma superfície absolutamente lisa, esta é áspera de propósito. E são estas ranhuras microscópicas que dão resultado, causando uma redução da resistência ao avanço comprovada pelos testes. Um pedaço da película de riblet no microscópio mostra os riblets e suas ranhuras triangulares quase perfeitas. A ideia dos riblets surgiu da pesquisa para modificar os aviões para se moverem no ar com menos resistência. Os pesquisadores verificaram que alguns peixes têm pele com riblets, que lhes permite mover-se rapidamente na água. Diz o cientista Ben Anders. Certos tubarões têm uma estrutura de pele muito parecida à estrutura dos riblets. Olhando no microscópio, vemos que são pequenas ranhuras em formas de V alinhadas com o fluxo na escala certa, segundo o nosso túnel aerodinâmico, para reduzir a resistência ao avanço. Só os tubarões mais rápidos a possuem, os mais lentos não. O engenheiro Mike Walsh originou a pesquisa sobre os riblets. As ranhuras microscópicas foram estudadas primeiro em placas de alumínio neste túnel de vento de baixa velocidade. A maneira de incluir as ranhuras no vinil foi inventada depois. As amostras de película de riblets foram testadas em aviões para confirmar a eficiência. Os riblets podem reduzir a fricção em até 8%, e isto significa economia para a indústria aeronáutica. Por ser mais leve que a tinta, o material do riblet pode ser usado como proteção nos aviões. A tecnologia é nova e ainda há muito que verificar, mas os cientistas acham que os riblets poderão ser usados em muitas aplicações, desde canos de gás natural a submarinos e carros de corrida. Tecnologia do riblet, uma solução que ajuda os Estados Unidos a manterem uma vantagem competitiva. O Ciência às 6h30 apresenta na terça-feira vários debates. No Rio, Bernardo Lescher, da UFRJ, fala sobre a holografia no auditório Murilo Miranda. Em Salvador, o assunto é Educação e Constituinte, com Irani Picanso, da Universidade Federal da Bahia. O local é o Colégio Baiano.
Em São Paulo, ciência também é na terça, só que ao meio-dia. O tema desta semana é a saúde e o esporte. Luiz Roberto Duliani, da Escola de Educação Física da USP, coordena. Vai ser na Biblioteca Mário de Andrade. Quinta-feira, em Curitiba, Roberto Caparelli, filósofo, comenta a estética da percepção. Vai ser às 6h30 na Universidade Federal do Paraná. Em Brasília, também na quinta, Celina Moreira Franco, diretora do Arquivo Nacional do Rio, participa de um debate sobre o Sistema Nacional de Arquivos. Vai ser às 6h30 no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Os motoristas barbeiros e apressadinhos que se cuidem, porque agora as multas chegam mais rápidas. É que o Departamento de Estradas e Rodagens está usando um novo sistema eletrônico para registrar e emitir multas num prazo de apenas 4 dias. No mês passado, o DR multou 75.488 veículos só na Avenida Brasil. As principais infrações são o excesso de velocidade, a desobediência à sinalização e o tráfego indevido de veículos nas pistas exclusivas. O novo sistema utiliza máquinas que parecem calculadoras de bolso, chamadas de TPP, terminais portáteis programados. Aqui, os técnicos registram a placa do carro, o tipo de infração, a hora e o dia. Esses dados passam para os talões que vão ser computados no PRODERJ, o Processamento de Dados do Estado do Rio de Janeiro. O sistema antigo de planilhas, entretanto, não foi descartado. Aqui as informações são registradas manualmente e depois também passam para os talões. Pelo sistema de planilhas, o DR envia ao PRODERJ este envelope. Aqui estão todas as multas separadas por dia. Na sala de computação, os digitadores gravam neste disquete as informações que, junto com o cadastro do proprietário com o respectivo endereço, é analisado e processado no computador. Pelo novo sistema, o disquete já vem pronto do Departamento de Estradas e Rodagem e depois do processamento, a impressora emite a multa. Apressadinhos e barbeiros, mais um aviso. O DR opera nas rodovias estaduais durante as 24 horas do dia e a multa é progressiva para os reincidentes. Durante dias e dias, o que mais se viu nos noticiários de jornal, de televisão, foi o fogo consumindo pedaços do país inteiro. Por trás dessa questão, sempre estava relacionada a questão da queimada, ou seja, queimar determinadas áreas para plantar. Será que isso dá produtividade ao solo mesmo? O professor Hério Penha, de pós-graduação de Geologia da UFRJ, pode nos explicar. Professor, rende realmente queimar o chão? Em princípio, rende. No momento em que determinadas áreas, em que você tem condições ambientais, em que admite o fogo para a limpeza e a própria preparação da terra, evidentemente que numa primeira fase em que você instala o processo de queimada e obtém, através das primeiras culturas, produtos, né, de safra interessantes, ela pode ser considerada como favorável. Sim, mas e depois, no correr do tempo? Disse muito que a questão do café, por exemplo, começou no Rio, vai andando por quê? Porque o solo vai se desgastando com a queimada? Exatamente, porque, evidentemente, uma série de nutrientes que vão capacitar uma melhor ou menor cultura implantada em determinada área que foi queimada, está diretamente relacionada àquela biomassa que ali existia anteriormente. E através de um cultivo intensivo, né? E em que novas queimadas são realizadas naquela mesma área, isso com o correr do tempo vai levar à queda da produtividade e certamente a processos erosivos daquele que nós chamamos de erosão acelerada, em que poderá transformar áreas anteriormente produtivas em áreas não mais adequadas a qualquer tipo de cultura. Agora, por que essa questão, então, de utilizar a queimada indiscriminadamente? Se numa primeira etapa é boa e depois arrebenta com a terra, por que tudo quanto é agricultor ainda cisma de fazer a queimada? Teríamos que buscar, né, inclusive na história, as raízes culturais, né, do nosso povo, para encontrarmos a razão da utilização do fogo de forma indiscriminada e, até certo ponto,
irracional em que, desde os primeiros colonizadores, em que, em contato com aquelas grandes áreas florestadas, extensos bosques, eles certamente acharam muito mais cômodo utilizar o processo de desbravamento através da queimada. E isso veio, né, sendo transmitido em geração em geração. Quer dizer que se houver uma devastação, como está havendo na Amazônia, esse solo não vai ter como se realimentar e vai ficar meio desértico, vai ficar arrasado. No momento que você queima uma área como a região amazônica, você, além de destruir toda aquela biomassa representada pela floresta, você vai simplesmente eliminar, através do fogo e depois pela lixiviação com as chuvas, né, pela erosão, essa camada que nós chamamos a serrapilheira ou líter, né, que você tem o humus, esse material que realmente é que dava a fertilidade aparente, né, e a exuberância daquela mata que ali estava presente. Agora, um outro aspecto, fala-se muito que além da área enorme, que caberiam vários países da Europa, o que se produz de malefício à atmosfera com essa queimada representaria anos e anos, alguns falam em 35, outros até em 70 anos de poluição de uma cidade como São Paulo. Quer dizer, o que há de real nisso? Quer dizer, isso perturba o meio ambiente? No aumento do CO2, do gás carbônico na atmosfera, não apenas proveniente de queimadas, seja no Brasil e em outros países, mas também da própria poluição, né? A queima dos combustíveis fósseis, a gasolina, por exemplo, né? O carvão, e que um ligeiro aumento, né, dessa quantidade na atmosfera do planeta Terra poderá produzir efeitos muito grandes no equilíbrio, na própria condição climática que você tem. Isto é, você poderá, se for numa direção do efeito estufa, você aumentar de alguns graus centígrados a temperatura média do planeta. E esse aumento de apenas alguns graus centígrados poderá ter consequências imprevisíveis, seja de ordem climática, de ordem social, econômica, política e por aí vai. Aí resta uma pergunta que eu acho que é a nossa última. E por que ninguém se toca? Ou seja, por que os cientistas não conseguem demonstrar isso para que as pessoas se preocupem realmente com essa questão? Não, atualmente já está havendo, né, uma série de denúncias e uma série de estudos que já estão confirmando essa previsão não muito alentadora. Resta aos países, né, que, principalmente aqueles em vias de desenvolvimento, como o Brasil, que utilizem melhor os seus recursos naturais e, de certa forma, contribuir para que o homem produza menos efeitos negativos, né, a esse grande ecossistema que é o nosso planeta. Quem não conhece Johann Sebastian Bach? Um dos grandes gênios da música clássica, ele possuía uma capacidade de trabalho incrível. Chegou a criar mais de 400 composições para coral com harmonização a 4 vozes. Um trabalho difícil e complexo que exigia uma grande dedicação. O resultado da criação de Bach é, sem dúvida, incomparável. Mas o que diria o grande mestre se soubesse que hoje, através de computador, um músico pode compor em menos de meia hora uma harmonização para coral? Esses estudantes de composição musical da Universidade de Columbia, em Nova York, estão estudando as harmonizações para coral de Bach. São montagens harmônicas muito difíceis e que levam muito tempo para serem escritas. Mas agora, com o auxílio de uma pesquisa da IBM, os compositores podem harmonizar uma melodia para coral de 4 vozes em menos de 30 minutos. Kemal Ebgi-Olu combinou o conhecimento que tinha de música e computadores para criar um programa especial. Ele gastou 7 anos analisando as harmonizações corais de Bach
O programa funciona a partir da introdução da linha de soprano do coral e desenvolve as partes de alto, tenor e baixo. Os resultados já aparecem escritos em notas musicais convencionais. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa sobre inteligência artificial do Centro Thomas Watson, localizado nos subúrbios da cidade de Nova York. Ele utiliza um computador mainframe da IBM capaz de realizar em 30 minutos os 23 bilhões de cálculos necessários para harmonizar uma das peças de Bach. Ele nos dá o conhecimento de algumas regras que Bach usava quando estava compondo. Isso está possibilitando aos compositores de hoje o acesso a essas regras, permitindo que eles desenvolvam suas próprias regras, criando assim suas próprias músicas, usando ou não o estilo de Bach. Atualmente, o sistema de harmonização precisa da força de um grande e complexo computador. Mas não vai demorar muito tempo para esse programa ser acessível a todos os compositores. Programas menos complexos que rodam em microcomputadores estão se tornando bem populares. A Escola de Música da UFRJ e o Núcleo de Computação Eletrônica também da UFRJ já estão implantando um laboratório de música eletrônica com um curso especial para professores. Moacir de Paula é técnico em computação do INCE da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele vai explicar para a gente como é que o computador escreve as partituras. Moacir, logo de cara, uma curiosidade. Você é músico ou você é um técnico apaixonado por música? Eu poderia dizer que talvez seja ambos, né? Um pouquinho de cada um, né? Por enquanto, eu acredito que sou um técnico apaixonado por música, né? E como é que é feita essa ligação do sintetizador com o computador? É através desses dois cabinhos que nós vemos aqui. Um carrega a informação do teclado para o computador e o outro do computador para o teclado, tá? Toda vez que você aperta uma tecla no sintetizador, a informação de que essa tecla foi apertada é enviada ao computador. Assim como outras características. Por exemplo, alguns instrumentos têm a capacidade de, inclusive, transmitir a dinâmica com que a nota é executada. Se você toca mais fraco ou mais forte, tudo isso é transmitido. Então, o computador pega essa informação e faz qualquer tipo de manipulação que se deseja. O disquete com o programa entra no computador e na tela aparecem várias perguntas. O usuário escolhe as opções que ele deseja. Bom, então a primeira opção que tem aqui a ser preenchida é o nome da nossa partitura. Tá? Podemos chamar, por exemplo, de demonstração. Tá? Em seguida, o programa pergunta que tipo de partitura que vai ser gerada, tá? Existem 8 opções básicas, né? Uma partitura de solo, uma partitura de baixo, uma partitura de piano, coral, tá? Solo mais piano, baixo mais piano, coral mais piano e até uma partitura para orquestra, tá? Vamos assinalar aqui, por exemplo, a opção 3, que seria uma partitura para piano. Em seguida, ele pergunta o tom em que vai ser executado, tá? Está assinalado aqui o tom Dó maior. Pede o compasso, densidade de impressão, resolução seria a menor unidade de tempo que o programa vai ser capaz de detectar. Tá? Nesse caso aqui é uma semínima. Tá? E tempo corresponde ao nosso metrônomo. No momento em que está sendo gravada a partitura, né, que está executando, existe um metrônomo que faz o acompanhamento. Eu vou baixar aqui um pouquinho para diminuir, melhorar, ficar um pouco mais fácil. Agora o músico toca normalmente o instrumento e o computador vai registrando os dados. Ao final, ele apresenta a partitura no monitor. Muitos músicos são compositores, mas não sabem escrever partituras. Por isso, ele precisaria da ajuda de um copista, que é a pessoa que escreve a partitura. Com a utilização do computador, o copista seria eliminado? Não, eu acredito que não. Talvez porque o computador seja uma
uma ferramenta que ainda não esteja acessível a todos os músicos, né? E, inclusive, esse tipo de programa, esse tipo de aplicação, inclusive, seria muito conveniente, talvez, para um copista, tá? Isso, eventualmente, poderia fazer com que ele aumentasse a sua capacidade de produção, né? Existem outros softwares que fazem música. Você conhece? Você poderia exemplificar? Existe toda uma gama de programas para esse tipo de aplicação musical, né? Tem programas sequenciadores, ou seja, programas em que o computador emula um gravador de muitos canais, programas para edição de vozes em sintetizadores e até programas para análise de forma de onda de sintetizadores para construção de timbres, né? E devem provavelmente existir experiências aí de muitas pessoas na área de composição de música, né? O nosso espaço aberto para os vídeos de interesse científico apresenta hoje uma pequena parte do imenso esforço de capacitação tecnológica que a Petrobras vem desenvolvendo em conjunto com universidades e empresas nacionais. A decisão de desenvolver o primeiro veículo submarino brasileiro de controle remoto foi tomada pela Petrobras no ano de 1985. Um estudo de viabilidade técnico-econômica encomendado à indústria nacional pelo setor de tecnologia de materiais, equipamentos e corrosão do Centro de Pesquisas da Petrobras apontava possibilidades reais para este desenvolvimento. Em julho de 1986, depois de vencidos os problemas decorrentes das características pioneiras de desenvolvimento, o Serviço de Material contratou o fornecimento de 2 unidades para o Grupo Executivo de Perfurações Marítimas. Foi dado início ao projeto de um veículo simples para atender às tarefas de inspeção de estruturas e acompanhamento de operações submarinas. O veículo foi projetado com 1,5 metro de comprimento, 1 metro de largura, 70 centímetros de altura e 200 quilos de peso, e fabricado para operar até 1.000 metros de lâmina d'água e a velocidade de 3 nós longitudinal, 1,5 nós transversal, 1 nó vertical e 30 graus por segundo rotação, operando a partir de uma garagem. O veículo possui 4 motores, uma câmera de TV em preto e branco com controle automático de foco e um moderno sistema de iluminação que utiliza 4 lâmpadas halogênicas de 250 watts cada. O veículo possui ainda sistemas especiais para medição do potencial eletroquímico de estruturas e para corte de cabos e arames. Este veículo é o mais leve dentre aqueles capazes de realizar estas operações. Foi adotada a filosofia de levar ao máximo o processo de nacionalização. Vários dos componentes do veículo encontram isoladamente outras aplicações nas atividades submarinas da empresa, o que justificou a estratégia. Foram desenvolvidos câmeras de TV em preto e branco, motores elétricos capazes de operar submersos, contactos deslizantes, circuitos eletrônicos, incluindo microcomputadores, vasos de pressão estanques, conectores e cabos submarinos, globos de acrílico e luminárias. O desenvolvimento do material de flutuação, espuma sintática inédito no Brasil, recebeu especial atenção da Petrobras, uma vez que a companhia representa um consumo potencial de 30% da produção mundial deste material, justificando-se a nacionalização. A divisão de polímeros do CEMPES pesquisou diversos materiais, até chegar ao processo mais adequado às nossas necessidades. Para assegurar o êxito do desenvolvimento, foi montada uma rede de articulação horizontalizando a atividade. Vários centros de pesquisas participaram com ensaios de avaliação. Aproximadamente 15 empresas, a maioria microempresas, foram contratadas para desenvolver subconjuntos do veículo.
O passo seguinte foi a integração das partes. Pouco a pouco, o veículo foi tomando forma, o painel de controle recebendo seus diversos módulos. Em fins de 87, o robô fazia seus primeiros testes em tanque de provas. Com os resultados preliminares positivos, o passo seguinte foi o teste no mar. No pier do terminal da Baía da Ilha Grande, o veículo teve seu primeiro teste em águas abrigadas. Movendo-se entre os pilares do terminal, inspecionando a plataforma piloto e os diversos corpos de prova da plataforma, o veículo demonstrou sua operacionalidade. 6 meses após, o desenvolvimento foi concluído com a incorporação de garagem ao conjunto. Atento às dificuldades encontradas no desenvolvimento, notadamente na carência de mão de obra especializada na comunidade nacional, o Centro de Pesquisas da Petrobras procurou investir para o prosseguimento desta linha de pesquisa. Em convênio assinado com universidades, temas críticos estão sendo pesquisados, software e circuitos eletrônicos sendo desenvolvidos, incluindo ainda a transmissão de sinais de TV por fibra óptica. Paralelamente, tecnologias desenvolvidas como a espuma sintática estão sendo repassadas à indústria. A ação integrada da Petrobras, indústria, universidade, trabalha para que os conhecimentos gerados sejam sedimentados, tornando viável o prosseguimento do desenvolvimento na direção de um veículo mais sofisticado, dotado de braços robóticos. A Agência Internacional de Energia Atômica, com sede em Viena, inaugurou esta semana um sistema de comunicação que pode alertar o mundo inteiro se houver um acidente nuclear. O sistema, conhecido como Unidade de Resposta a Emergências, emite o alarme em pouquíssimos minutos após o acidente. O sistema de alerta mundial é basicamente composto de telexes poderosíssimos ligados a sofisticados computadores. Interessante é que o sistema foi inaugurado no mesmo dia em que se comemorava o Dia Internacional da Paz. Exatamente durante as 24 horas de trégua que o homem criou para ver se consegue sensibilizar o mundo inteiro para a secular luta pela paz. Uma ironia do destino que provoca logo 2 perguntas. Em quantos segundos a Terra pode explodir num acidente nuclear? E afinal, quanto tempo ou luta ainda falta para vivermos em paz?